Voltamos para o meu bloco. Tenho perguntas Seu aqui. bloco? Meu bloco de Gente, que absurdo! Fomos excluídas aqui. Fomos excluídas, Lídia. que é o bloco que vocês fazem em minha homenagem, não é? Ah, entendi. Tá certo. Ó, já temos aqui perguntas, mas pode mandar mais que a gente gosta. Isso mesmo. A primeira delas está dizendo o seguinte, pergunta o seguinte, existem dúvidas ainda sobre a sigla DEI? DEI. 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 DEI ou DEI? Qualquer um dos dois. Eu fiz essa brincadeira porque tem gente que às vezes fala DEI e às vezes diante do contexto, diante do grupo que está perto de você, surgem piadinhas pejorativas. Sim. A quinta Então, série que habita em nós. Então, falar DEI pode ser mais adequado porque você não sabe o ambiente onde você está. Mas a sigla, cada um lê do jeito que couber melhor, né? Explica pra gente a sigla. Tá. O D é diversidade. Então, uma pluralidade de características. Elas podem ser culturais, de religião, características físicas, né? De cabelo, formato do corpo, etc. De política, inclusive, né? A gente está falando de valores e características que a gente tem enquanto indivíduo. A Lídia, por fora, né? Uma mulher negra, ela é uma mulher, ela tem o cabelo cacheado. Então, isso tudo é diversidade. Okay. Essa é o D. Então, a gente vai para a letra E, ou letra E. Vou pular essa, porque aí fica mais fácil de entender, tá? Então, a I primeiro. Aí é da inclusão. Okay. A inclusão é quando a gente gera o senso de pertencimento. Então, se a gente resgatar aqui a nossa última conversa do atendimento, que é eu perguntar para a pessoa qual que é o pronome, como eu gostaria de ser chamada, eu estou gerando uma inclusão para ela, um senso de pertencimento de que ela também pode ser bem atendida e que o Sebrae também é para ela. Então, essa é a inclusão. A letra I significa senso de pertencimento. Esse ambiente é para mim, eu me reconheço aqui, eu vejo pessoas parecidas comigo, eu sou bem tratado, tá? E aí a gente tem a equidade. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui para adaptar as condições? Eu vou trazer um exemplo que geralmente funciona muito. Se a gente vai contratar uma pessoa com deficiência, por exemplo, para alguma equipe, alguma empresa, eu tenho que pensar, quando essa pessoa passar do processo seletivo, se ela vai precisar de alguma adaptação ou na mesa que ela trabalha, ou ela precisa de que o notebook dela, o computador dela tem algum software específico. Eu preciso entender se ela faz o uso da leitura labial, por exemplo, se ela precisa de um intérprete de Libras. Então, eu estou pensando que se aquela pessoa está num contexto do nosso trabalho, da nossa empresa, ela também precisa participar de todas as atividades. Ela não pode ficar só ali de escanteio, em algum time específico, só faz aquela atividade, ou ninguém convida ela para reunião. Aí ela vai vir para a reunião, então eu tenho que pensar, vou falar com a mão mais para baixo, com o meu microfone, ou eu vou falar mais pausadamente para fazer leitura labial. Excelente. E isso é equidade. Eu penso que o meu ponto de partida é diferente da outra pessoa, eu adapto as condições para que ela também participe ali das atividades. Perfeito. Então, diversidade, equidade e inclusão. Lídia, tem duas perguntas aqui que eu vou fazer, duas pelo preço de uma, porque tem um pouco a ver uma com a outra, e acho que dá para você fazer uma construção. Uma é sobre se denegrir faz parte dos termos, né, que você citou, que tem ali um certo racismo envolvido, ou que devem ser evitadas e tal. E a outra é como funciona a questão do colorismo, que a gente não trouxe aqui, mas que eu acho que as duas dá para você emendar numa resposta. Olha, eu gostei da pergunta, porque colorismo é uma coisa que quase nunca aparece. Exato. E quem perguntou tá de parabéns, porque, de fato, acho que é um dos termos mais incomuns, né, Lau, quando a gente fala de diversidade. Muita gente nem conhece o que é, né? Então a gente aproveita para esclarecer. Eu não conhecia. Não conhecia? Então você vai conhecer agora. Olha que legal. O colorismo, ele demonstra pra gente que, dependendo do seu tom de pele, se ele é mais claro, se ele é mais escuro, você vai sofrer
ou não é que é sofrer, mas você está exposta a passar por um processo de estigmatização, de estereótipo, de preconceito diferente de uma outra pessoa. Então, vou colocar aqui um exemplo. Eu e a Michelle Obama. Vou usar aqui a Michelle ou o Lázaro, né? Porque os dois têm um tom de pele bem retinto. E o que é o tom de pele bem retinto? Já trazendo também. É esse tom de pele mais escuro, que é o que a gente chama de pele preta. Então, eu que tenho um tom de pele mais claro que a Michelle, que o Lázaro Ramos aqui, posso estar exposta a um tipo de preconceito, ou falta de oportunidade, ou esses olhares sutis diferentes do Lázaro. Tem um exemplo que ele é muito ruim, assim, de ser falado, mas ele é muito comum. Então, vamos supor que tem dois homens negros andando na rua. Pode ser que o homem negro que tem o tom de pele mais claro, ele não seja confundido como o ladrão, o assaltante, uma pessoa ruim ali na rua. Mas o tom de pele preto, né, o tom de pele mais escuro, pode ser parado pela polícia, ele pode ser revistado. Então, isso é muito comum. Ou entra numa loja, o meu tom de pele que é um pouco mais claro, talvez eu não seja vigiada pelo segurança, mas a pessoa que tem um tom de pele preto ou o tom de pele mais escuro, ela é seguida dentro da loja achando que ela vai roubar alguma coisa. Isso é o colorismo, ele traz essa diferença, ele coloca aqui o tom de pele diferente, ele vai te expor a diferentes tipos de preconceito, que são essas situações sociais no dia a dia. Tem até uma microagressão que eu me lembro que está ligada a isso, que é uma expressão que a gente ouve muito, assim, e que Vivi talvez já tenha ouvido, Vivi. É quando tem uma pessoa... por exemplo, né, a Lídia falou assim, eu sou uma pessoa negra. Aí chega alguém e fala assim, mas você tem uma pele tão clara, você nem é tão escura, morena. Você é morena. Ou seja, isso é uma microagressão ligada ao colorismo. Porque eu tô falando que eu não enxergo a identidade daquela pessoa como negra e que eu não considero ela como negra, porque para mim o negro é ruim. Então eu coloco ela num outro patamar que assim, mas você é mais branquinha, seu tom de pele nem é tão escuro. Então a pessoa acha que tá agradando, inclusive, e na verdade isso pode ser uma microagressão assim, super violenta para quem tá ouvindo. Eu tenho medo de falar, né, Lau? Porque eu escuto muito isso também, Lídia, mas é preto ou é pardo que fala, ou é negro? Muita gente acha que falar essas palavras são pejorativas, mas a gente aprendeu que era ruim. A gente precisa ressignificar isso. Então, preto e pardo são cores. E negro é a raça, é a raça negra que compõe essas duas cores, né? Preto e pardo são da raça negra. Então, você fala moreno, mas essa pessoa provavelmente pode ser que ela seja parda. E ela é da raça negra. Então, não é pejorativo. Aí depende do contexto. Você quer falar que a Lídia é uma mulher de pele parda, por exemplo? Ok, então você está falando da cor da minha pele. A Lídia é uma mulher negra, então você está falando da raça a qual eu pertenço. Que tem uma questão da ancestralidade, né, dos meus antepassados. Então não é só sobre a cor da pele. Aí depende do contexto, mas ambos estão corretos. A gente não tem que ter medo de falar isso. Mas está na dúvida, está com receio? Fala negro e está tudo certo. Antes da Vivi fazer a próxima pergunta que eu vou jogar para ela, do Denegrir, que tá na lista. Tá bom. Mas é o segundo recado que tá aqui no meu dedo. A nossa equipe de 007 dos bastidores criou uma palavra-chave para o pessoal colocar na finalização da capacitação para comprovar que assistiram a gente até aqui o final, legal. Entendeu? E aí eu achei muito legal porque a palavra-chave é recomeço. Então, recomeço, porque daqui para frente a gente está tendo uma série de aprendizados para a gente evoluir, não cair em equívocos que a gente caía no passado. E também não vai ser do dia para a noite, né? Não, recomeço é uma coisa que leva um tempinho. Então, para quem quiser, então, às vezes tem algum outro compromisso, depois vai poder assistir gravado, a gente entende, a gente teve alguns atrasos. Então, a palavra-chave é recomeço, tá bom, Vivi? Aí tem uma pergunta aqui. E a questão do uso do banheiro feminino ou masculino por pessoas trans, né? Seja nas agências do Sebrae, da rede, como é que a gente trata isso? Seguinte, todo ambiente que a gente vai, geralmente vai ter o banheiro masculino e feminino. Qual que é a percepção que eu sempre tento trazer para as pessoas? A gente tem que respeitar a orientação sexual, a identidade de gênero de qualquer pessoa. Então, quando a gente fala da identidade de gênero, né, das pessoas trans. Aquela pessoa trans, ela tem o direito de frequentar o banheiro a qual ela se identifica. Então, se eu sou uma mulher trans, eu tenho o direito de frequentar o banheiro feminino.
Ah, Lídia, mas ali pode ser que as pessoas se sintam confortáveis, pode haver algum tipo de constrangimento, qualquer coisa que seja, a gente não concorda. Mas aí eu vou trazer o contraponto. Será que essa pessoa que se identifica como uma mulher trans, ela de fato ela tem que se sentir incomodada de frequentar um banheiro masculino, porque ela sabe que provavelmente lá ela não vai ser respeitada? Então, de novo, né? Se a gente falou que as pessoas com deficiência sempre têm que se adaptar, por que as pessoas trans vão ter que continuar sempre se adaptando? Ah, mas a gente acha perigoso. Geralmente é o diálogo, né? Quando é banheiro feminino. Ah, mas a gente acha perigoso e tudo mais, e nananã. Gente, a gente tem que acabar com isso. Quantas e quantas notícias a gente escuta de que uma pessoa entrou no banheiro, uma pessoa trans entrou naquele banheiro e cometeu algum crime, alguma atrocidade com alguém? A gente nem tem dados sobre isso. Isso nem acontece. Aquela pessoa ela tem a dignidade de ir ao banheiro. E ela tem a dignidade... Não é na lei a gente ter que respeitar a identidade de gênero de cada um. Então, ela não tem igualdade de ir ao banheiro. Então, ela pode ter essa dignidade de frequentar o banheiro da qual ela se identifica com o gênero dela. Se for possível, quando for possível, é legal fazer um estudo dos banheiros que estão disponíveis ali naquele local, né, Lídia? Para trabalhar com o conceito de banheiros unissex, Sim. né? Então, às vezes tem um banheiro que é aquele banheiro box individual, só, né? E aí pode ser colocado dessa forma, com essa identificação, para que minimize, né? Ou evite esse tipo de constrangimento. Sim. E não digo nem das pessoas que estão incomodadas, mas da própria pessoa que é trans, de ser agredida se naquele justificar, ambiente, né? Então é uma muito possibilidade, né, desconcertante. também. E tem até em blocos de carnaval, por exemplo, quando tem eventos assim na rua, a própria prefeitura, algumas já colocam esses banheiros unissexes, esses químicos, né? Tem eventos que eles separam feminino e masculino, mas tem box que são unissex. E, de novo, não está acontecendo nada, as pessoas frequentam aquele banheiro, e a gente sempre tentar respeitar isso também e entender o lado da outra pessoa. Sim. É isso aí. Maravilhoso. E aqui tem, como corrigir de forma educada quando alguém usa uma expressão preconceituosa sem perceber? Boa pergunta. E vai acontecer, inclusive com a gente que está aprendendo, tá? O que eu gosto de orientar é o seguinte: tenha liberdade de depois conversar com essa pessoa sem que ela fique exposta na frente de todo mundo. Então chama essa pessoa depois e fala: nossa, eu participei um dia de uma live, eu ouvi que isso não é correto por conta disso, 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 ou eu já estudei sobre isso, e aí eu tô tentando te falar agora, porque às vezes você não conhece, não sabia antes, né, para evitar, porque pode ofender alguma pessoa. Então sempre leva nesse lado do diálogo, mas eu sei que é complicado, porque nem todo mundo vai querer ouvir. Sim. E você não sabe o quanto de espaço e liberdade você tem com aquela pessoa. Mas se é uma pessoa que você é próxima, que você entende que não vai ter uma retaliação, que não vai ter algum tipo de constrangimento, a pessoa não vai ficar chateada com você, não deixe de ensinar, porque muita gente de fato não sabe. E eu lido com isso no dia a dia, com os meus amigos, com a minha família, e o tempo todo, quando eu posso, quando eu sei que tem uma abertura, eu converso com a pessoa depois e falo para ela, não no sentido de feedback, mas assim: nossa, você já ouviu falar que essa expressão, ela hoje está sendo mais discutida, ela não é legal, ela vem de um contexto assim, eu aprendi, aí eu tô te repassando. É na linha de compartilhar conhecimento. Exato. Mesmo, né? Isso. E aí eu acho que até isso que você está respondendo para essa pergunta anterior está conectada com uma outra pergunta, que é: quais expressões você considera acolhedoras no atendimento a esses públicos? Então, você já colocou aí algumas, mas tem outras que você possa trazer para essa pergunta? Tem uma muito comum que acontece, que é quando as pessoas falam assim: opção sexual. E aí a gente tem que conversar sobre isso, que não é uma opção da pessoa. Ela simplesmente sente atração por alguém. Cada pessoa sente atração por alguém, ou tem pessoas que nem sentem, né? Que são assexuadas, né? Sim. Mas aí a gente faz uma troca, que ela é muito mais justa e correta, que é nesse sentido de qual que é a sua orientação sexual. A gente tira a opção e troca para orientação sexual. Ótimo. O denegrir, por exemplo, já respondendo ela também. Sim. O denegrir, ele já tem algumas pessoas, filósofos, escritores, que tratam ela com uma palavra que veio do tornar-se negro. Então, tudo que a gente está ali tornando negro, por exemplo, a frase: isso pode denegrir a imagem da empresa. Então, se vem de tornar negro, quer dizer que se é negro é ruim. Então, está manchando a imagem da empresa, né? E aí, justamente essa alternativa isso pode
manchar a reputação da empresa. Escurecer, né? Sempre nesse sentido dessa linha. Exatamente. Isso pode difamar a reputação, a marca da empresa. Então, são algumas opções mais acolhedoras, né? Quando as pessoas usam muito também... a gente não tem braços para isso, né? Tipo, nossa equipe está muito ocupada. A gente não tem pessoas, né? Não temos pessoas. Não existe braço sem pessoas, assim, né? Tipo, a gente não tem pessoas, a gente não tem recursos, né? Exato. Tem gente que fala assim, Lau e Vivi, temos aqui um hall de serviços. Um dos braços dos nossos serviços é esse. Também está errado. Qual que é a minha alternativa que eu gosto de utilizar? Uma das vertentes. Então, troca. Uma das linhas, né? De trabalho. Então, são algumas atitudes que a gente pode ter de correção no nosso vocabulário. E isso tudo é treino, tá? A gente vai falhar, até, né? A gente vai pensar, poxa, nossa, já aprendi que não tá certo, então deixa eu me corrigir. Isso acontece comigo, isso acontece com um colega, e vai até a gente, de fato, absorver. Fica natural. Você mesmo já se corrige, já pensa antes de falar. Exatamente. Sem dúvida. Antes da gente ir para a próxima pergunta. Eu vi esse comentário. A meia dupla Sebraiquitas. Sebraiquitas. A gente vai se apresentar agora como a dupla Sebraiquitas. Cabelinho, cabelão e Sebraiquitas. Teve um comentário também, depois eu passo a próxima pergunta para fazer, que eu achei muito legal, que foi assim: o assunto de hoje nos remete a aceitar as múltiplas inteligências e saber acolher as diferenças. Nossa, eu acho que por esse comentário já valeu o nosso videocast inteiro. Né? Acho que caiu bem, assim, a forma como o pessoal tá vendo o assunto que a gente trouxe faz sentido, né, Lídia? Sim. Qual que é a próxima pergunta, Vivi? Próxima pergunta. Ultimamente, estamos fazendo muitos atendimentos para estrangeiros, dos serviços ligados à Receita Federal. Temos dificuldade com a língua. Tem alguma sugestão? Vocês não falaram do código. Isso aí é outra coisa que eu já falei, que é recomeço. Gente, palavra-chave da plataforma. Corram lá, entreguem, né? Depois daqui, a nossa capacitação é recomeço, tá bom? Mas a dúvida é sobre os estrangeiros, então, ou as estrangeiras, né, Lídia, que a gente está acolhendo. Na verdade, em todo o Brasil, né, a gente está com esse movimento de refugiados, né, inclusive, e que são pessoas que chegam, às vezes não se ambientaram ainda com a linguagem e com os costumes também, então não é só linguagem, são os costumes que a gente tem. A gente é muito efusivo, muito acolhedor, tem culturas que são mais restritas, né? Então, como que a gente lida, que sugestão que você tem para a gente lidar com esse público também? Olha, eu acho que uma coisa que talvez seja acessível naquele momento e para improvisar é o próprio uso ali do Google Tradutor. Acredito que todo mundo que está ali no atendimento provavelmente tem ali o acesso ao celular ou vai ter do notebook, provavelmente. Tenta fazer ali pede para a pessoa colocar qual que é o idioma dela, né? Mostra para ela no celular, ela coloca o idioma, você coloca para o português e vai fazendo essa tradução. Eu acho que é uma coisa que pode ser acessível e que pode ajudar ali naquele momento. Mas, de fato, se isso tem crescido cada vez mais, aí precisa entender o que pode virar um processo ali dentro do atendimento, como que aquelas pessoas podem, talvez, se capacitar de certa forma para conseguir acolher. Aqui no Sebrae, por exemplo, a gente tem o curso de Libras, porque a gente entende que a gente também quer receber essas pessoas no nosso atendimento, também quer que elas participem de tudo que a gente tem para oferecer dentro do Sebrae. Então, a gente começa a capacitar em Libras para conseguir atender ou minimamente ter um diálogo básico ali com aquelas pessoas. Então, se isso começa a ser frequente, precisa existir um plano de ação depois. Mas, obviamente, talvez são coisas que vão exigir um pouco mais de recurso financeiro, vai exigir uma capacitação, vai exigir certos tipos de contratações. Mas, na hora ali, para se adaptar, nossa, não sei o que fazer, eu recorreria ao Google Tradutor, ali mesmo pelo celular ou pelo computador, tá? Tem umas... Desculpa, Vivi. A gente tem um conexão que a gente fez, não lembro que ano, que está disponível lá na plataforma Time Sebrae. Sobre atendimento a refugiados, sobre imigrantes, atendimento, né? A gente falou de diversidade e lá dentro tem especificamente
a gente falando de estrangeiros, como é que a gente atende, a gente dá essa dica do Google Tradutor. Então, dá uma olhadinha lá, que eu acho que é um assunto complementar a esse, né? Que vai ajudar também. E aí, isso? Não, tem algumas outras dicas, como você citou na questão do processo, né, Lídia, que eu acho que a gente pode evoluir e pensar. Sim. Primeiro, ligar no 0800, porque pode ser, né, que lá na Central Nacional de Relacionamento, você está tendo, por exemplo, alguém espanhol, né, de língua espanhola, ou de língua inglesa, tem alguma pessoa lá, porque é uma central muito grande, Sim. que tem um certo domínio da língua. Então, ele pode ajudar nesse atendimento. Essa é uma questão. Segunda questão, você está identificando que tem um grupo de refugiados indo para a sua cidade, né? Se já é um grupo, não é um caso isolado que você vai tratar no 0800, ou vai um recurso ali de improviso, Sim. Que ações que a gente pode fazer para acolher? Então, por exemplo, será que não é o caso, sei lá, de tentar um contato com o CRAS e disponibilizar um curso de língua portuguesa para essas pessoas que estão chegando? Faz parte do acolhimento, né? Ou o reverso, né, desse movimento se eu tenho um grupo que é espanhol, inglês, enfim, árabe, e eu tenho como pedir ao Sebrae, quem é do Sebrae, ou ao parceiro, aqui eu estou identificando que tem um grupo assim, acho que seria legal a gente trabalhar com eles. Será que existe alguma possibilidade desse órgão, dessa empresa, pagar um curso para você se especializar nessa língua e atender esse grupo na língua que elas se sentem à vontade? Então, também comecem a identificar, né? Eu fiz aquele desafio de tentar identificar os grupos ali. Às vezes a gente não identifica eles como um grupo que pode ser trabalhado. Então, acho que essas também são opções que são muito válidas, né? Tem cursos gratuitos de Libras, tem muito curso de universidades que são gratuitos, do próprio governo também. E é uma via de mão dupla, né, Lídia? Igual nesse caso dos estrangeiros, é tanto proporcionar que eles consigam se ambientar com a língua e com a cultura, os costumes, quanto a gente também se ambientar com a língua, o costume, né, e a cultura daquele povo. Então, por exemplo, eu estudo espanhol há 10 anos e amo quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum cliente espanhol. Outro dia eu atendi que a nossa colega me direcionou. E ele conseguiu emitir uma nota fiscal maravilhoso. E eu nem precisei usar o espanhol para isso, porque ele me perguntou em inglês. Espanhol? Um pouquinho. Então, isso é legal, sabe? Assim, da gente entender que a gente pode fazer esse movimento nosso de conhecimento, de aprendizado, de especialização, para atender essas necessidades que vão surgindo ao longo do caminho, né? O desenvolvimento ele vai entrar em algum momento, né? Com o fluxo ali de... E entra naquilo que a gente sempre fala, né? A gente nunca para de estudar. Sim. Pode ser um tema, pode ser uma habilidade, a gente precisa se desenvolver o tempo inteiro. Quem está, né, no mundo e quem está no ambiente de atendimento, porque pode chegar qualquer demanda para você, qualquer necessidade, né, para você, tem que ter essa habilidade, essa mente de desenvolvimento, porque senão as situações ficam mais complicadas, né? As famosas saias justas, pode falar. Lídia, pra gente ir embora, que a gente já ultrapassou um pouquinho do nosso tempo, sinal de que o bate-papo foi muito bom, acho que nós vamos ter que aumentar a conexão de uma hora para 1h30 depois dessa. Mas tem um último tópico que eu queria que você falasse, pra gente despedir mesmo do pessoal, até porque a gente citou que o pessoal está muito ambientado nas mídias sociais e tudo mais. Talvez na última semana, mas eu vi nos últimos dias, está circulando muito a respeito do racismo reverso, porque a gente teve uma decisão do STF, que é o nosso órgão judicial máximo, né, no Brasil, sobre uma ação que estava rolando ali, né, nesse tribunal, a respeito de existir ou não racismo reverso. E aí a gente teve... Alguns, né, estão mega injuriados de ter chegado, né, injuriados, inclusive, é uma palavra que eu estou tentando evitar, mas estão muito com raiva mesmo de ter que ter chegado no STF para ter uma decisão sobre um tema que muitos já discutiam que não existiam e tinham pautas filosóficas, sociológicas, tudo a respeito. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa história de racismo reverso, ela se espalha muito pelas mídias sociais, pela internet principalmente. Você trazer, né? Já tem uma decisão, mas explicar por que isso não existe, por que não existe esse racismo reverso que muita gente fala por aí. Sim. Isso é interessante porque o caso, ainda assim, esse caso do STF, ele ainda assim será julgado como uma injúria. Mas não pensando em injúria racial. Porque a própria lei já deixa claro que
apesar dela ainda não estar completa, que fica uma crítica aqui minha, que ela está clara que é sobre pessoas negras. Só que a gente também tem as pessoas indígenas, eles deixaram isso fora. Então, é engraçado porque dá um avanço, mas também fica faltando alguma coisinha, né? Ponto, né? Mas eu acho importante isso ter ido para o STF, justamente porque a gente tem como até ter um argumento, se amparar em alguma coisa. Porque tem certas conversas que a gente tem que falar sobre dados, que tem que trazer a lei, porque se não for isso, a gente não consegue nem concretizar e defender o nosso ponto. Então, esse é algo que eu acho que, querendo ou não, também tem um lado positivo, né? De ter ido para o STF e agora a gente está um pouco mais assistido, né? Mas, gente, é só a gente parar para pensar um pouquinho no contexto histórico. Se a gente pensa ali na escravidão, por exemplo, quem foram as pessoas escravizadas, né? Os povos originários, né? Os povos que viviam ali, os indígenas, inclusive, as pessoas negras, né, trazidas ali do continente africano e a colonização de vários países. Então, tem um histórico sobre isso. E não foram as pessoas brancas. Sim. Isso é tão real porque se a gente fazer uma análise do contexto hoje, de vários cenários, por exemplo, empresas. Quem são as pessoas que detêm o poder em cargos de liderança? Né? São homens e pessoas brancas. Quem são as pessoas que têm maior poder financeiro, né, no país, ali, do PIB e tudo mais? São pessoas brancas. Então, a gente tem dados concretos que colocam as pessoas brancas no poder, que assumem os melhores cargos, que geralmente são as que moram nos melhores bairros, têm mais poder aquisitivo, têm mais acesso, têm mais privilégio. Então, a gente não... E oportunidades, né? Então, a gente não pode desconsiderar essa realidade e aí e ignorar na hora que acontece uma situação e falar assim, mas eu também sofro preconceito porque eu sou uma pessoa branca. E aí tem um leve recorte nisso que algumas pessoas trazem, que é no sentido de, mas eu sou uma pessoa pobre e branca e eu também não tenho tantas oportunidades. Ok, você também está afetado com menos oportunidades porque você é uma pessoa pobre, mas não porque você é uma pessoa branca. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E racismo refere-se à raça, né? Exato, à raça, que são das pessoas negras e pessoas indígenas. A gente não pode desconsiderar todo um passado que até hoje ele respinga, reverbera na sociedade, e não é à toa, e os dados estão aí para comprovar. Então, racismo reverso não existe. O que pode ser que aquela pessoa, ela pode estar te ofendendo, te atacando de alguma forma, mas quando a gente fala de racismo, é só sobre pessoas negras e indígenas por conta de todo esse resquício histórico que a gente tem e que ele continua respingando. A gente não pode negar isso. Excelente. Gente, eu nem vi essa 1h30 passar. A aula da Lídia, o nosso bate-papo foi tão gostoso. Você gostou, Lídia? Eu amei. É sempre bom falar sobre isso. Realizou e eu tento falar. Meu sonho era fazer um podcast e eu fiz videocast, melhor ainda. Tem várias fotos depois pra você espalhar por aí. Amei. Mas muito obrigada pela oportunidade. Foi um ótimo bate-papo. Amei as perguntas. Quem mandou recados também. Um abraço para todo mundo. E contem comigo. A gente continua essa conversa em outros momentos. Espero rever todo mundo também. A gente ter outros momentos de contato. E o letramento, ele é contínuo, tá, gente? A gente vai falhar, a gente vai errar, mas tentem sempre buscar mais informações, mais conhecimento, porque a maioria das pessoas não tem, isso é muito comum. Mas se você souber um pouquinho a mais, você já está bem distante do restante da população. É isso. Fica o recadinho que a gente vai, assim que tiver a edição gravada do nosso videocast, né? Que agora a gente não vai chamar de programa, mas é videocast. A gente vai disponibilizar, o Sebrae já teve esse contato com esse material por meio de repasses que a Lídia fez nas regionais. Quem é da rede vai ser disponibilizado na página da plataforma, junto com a edição gravada desse videocast de diversidade no atendimento, um material em PDF com alguns dos conceitos, das falas, das expressões que a gente trabalhou aqui, né, Vivi? Então, assim que a gente tiver a edição gravada, a gente disponibiliza esse material lá para vocês também. E tá na hora de dar tchau, Vivi! Eu me lembro do Teletubbies, sabe? É hora de dar tchau. Dá um friozinho assim, né? Mas foi tão gostoso. Lídia, foi muitíssimo obrigada. Imagina, foi maravilhoso. Depois eu quero assistir, né, para relembrar, rever as coisas, porque foi muito bacana. Povo lindo do meu coração, eu tava morrendo nosso, agora é dividido, é Sebrae-quitas. Eu estou falando por mim, depois eu falo por você.
Nós vamos brigar! Povo lindo dos nossos corações. Muito obrigada pelo esse tempo todo aqui conosco. Desculpa a gente ter passado um pouquinho do tempo, mas eu acho que valeu a pena porque foi muito rico. E a gente espera vocês daqui a um mês, no próximo Conexão de março, que vai ser também maravilhoso. E tem a ver com o que a gente discutiu hoje, né? A Lídia... Ah, você não sabe? Não Nós sei, vamos contar a verdade, spoiler. você vai assistir também. Que é o seguinte... Mês de março é o mês de quê, Lídia? Das mulheres. Exatamente. Então, a gente vai falar sobre um dos grupos minorizados que você citou, que são um grupo, né, que é o grupo das mulheres. Sim. Então a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Legal. Como que o Sebrae tem ações para ajudar esse público, o que pode ser feito. Então já marca na sua agenda. É no dia 7 de março, uma sexta-feira, depois do Carnaval. Do Dia das Mulheres. Um dia antes do Dia das Mulheres, é em comemoração, inclusive. Isso. Mas, por favor, curtam o Carnaval com responsabilidade, para no dia 7 estar todo mundo bem, com um cafezinho, chá, talvez um chá de boldo do lado, dependendo do que curtiu ali, um Gatorade. Mas para estar com a gente aí no dia 7 de março, às 2h, já está marcadíssimo, não é isso, Vivi? Isso aí. Povo, beijo. Até março. Tchau, gente. Até mais.